Vamos lá. Eu observei que o CPM, que é o método do caminho crítico, é uma escola datada do século passado, de 1960. Agora ficou sem som. Teu som sumiu. Tá, de novo. Eu percebi, durante os trabalhos, que todo mundo falava Agora, em CPM. agora voltou agora. Todo mundo falava em CPM, caminho crítico, folga zero, mas desde que nós fizemos o nosso curso lá em 2006, você deve lembrar que existiam alguns exercícios que mostravam os recursos do projeto. E você tinha histograma, e depois, bem depois, a gente teve exercícios para resolver problemas de recursos. Porque em 2006, eu comecei a trabalhar em 1980, e os recursos não eram problemáticos. A gente tinha recursos sobrando. Dinheiro a gente botava gordura em cima. Mas com o tempo foi passando, e o Project veio, e o CPM é usado, e nunca mudou. Diversas apresentações nós fizemos sobre o porquê do planejamento líquido, e eu passei por isso. Tudo evoluiu. Som, eletrônica, espacial, menos as técnicas de planejamento. Será que não tem nenhuma coisa nova? Será que não tem nada novo? Ninguém descobre nada para melhorar as técnicas de planejamento para resolver os seus problemas? E em 2009, ainda antes, bem depois do tempo em que você viu coisas com a gente, aconteceu uma crise mundial, uma bolha imobiliária que estourou. E todo mundo, por acaso, ficou sem dinheiro. Sem dinheiro significa sem recurso. Mas em 2003 já havia uns problemas de falta de recursos na Petrobras. São recursos absurdos. Broca para perfuração dupla. É um rebocador, era um recurso. Rebocador, não tinha. Porque é um mundo muito particular. Mas ninguém dava muita atenção nisso porque é um mundo muito particular. Em 2009, todo mundo teve problema. Porque o dinheiro não é uma coisa particular. Então, eu percebi que, já com o Spider, né, para resolver os problemas de planejamento a partir de 2009, com falta de recursos, a gente tinha que mexer com o balanceamento de recursos, com balanceamento. Balanceamento é quanto eu tenho e quanto eu vou gastar, então planejamento me diga como fazer. E o CPM se mostrou insuficiente. E aí eu, pesquisando um pouco, descobri que ele é suficiente. E especificamente no ano passado, a Natasha, fazendo um exercício, a Natasha é nossa tutora, etc. Mas ela encontrou um documento dos dois caras que desenvolveram a técnica do caminho crítico. Eles planificaram, escreveram, documentaram, anotaram o que você talvez fizesse, mas eles fizeram arrumadinho, fizeram artigo. Então, olha o que eles escreveram, e isso é parte da sua atividade. Número 1, leitura, né? Eles escreveram em 1959, quando desenvolveram as ideias que hoje todo mundo usa, não mudam uma vírgula. Eles escreveram que para calcular data mais cedo, data mais tarde, folga livre, folga... Eles usaram uma coisa nova chamada computador. Eles usaram o melhor computador que tinha, que era o Univac. E disseram que esses cálculos são muito pesados, mas que o Univac conseguiu fazer os cálculos do caminho crítico da folga total. Mas que eles perceberam que quando você encontra problemas de recurso,
as contas de caminho crítico não ficam mais como são, porque eles passam a ser uma restrição. Então não dá para sequenciar normalmente. Assim, o que eu fazia José, José, depois Maria, não dá mais, porque só tem um José. Então é José, depois Maria. Não dá para fazer José, José e depois Maria. E aí eles escreveram isso, Marco, e ninguém leu esse pedaço. Por que ninguém leu esse pedaço? Eu aqui estou inferindo. Se o computador da época mal conseguia calcular atividades e folgas, imagina um algoritmo, uma capacidade de processamento que pudesse avaliar recursos coincidentes e é uma coisa complicada. Mas eles escreveram, está escrito e você vai ler. E por que de 1959 até hoje ninguém repensou o CPM? Então, Goldratt veio com a corrente crítica. Não é CPM. Veio o Steven DeVoe trabalhando em cima do CPM com uma visão mais inteligente. Realmente, mas ainda preso no CPM. E aí você não resolveu os problemas, porque tudo isso veio antes de 2009. E agora, em 2013, teve outra crise de dinheiro. Hoje, se você pegar qualquer empresa no mercado, inclusive uma empresa de petróleo de grande porte brasileira, você vai ver que ela não faz o que ela quer. Ela tem um orçamento limitado, e aí ela tem que priorizar o que vai fazer. Priorizar é abandonar ou é replanejar? Então, quando você faz o uso do CPM, que todo mundo faz, e tem até congressos e comissões para isso, tem grupos que os manuais e guias eles estão centrados no CPM, é como se não houvesse problema de recursos. E hoje você tem problemas de falta de material, falta de mão de obra, falta de equipamento, falta de dinheiro. E aí você, quando planeja, você sequencia primeiro um, depois o 2, depois o 3, porque eu sei que não tenho caminhão. Mas é possível fazer 1, 2, 3 juntos? É possível, mas quando eu planejo, porque eu sou planejador, eu sou engenheiro, sei lá o que eu sou, eu planejo primeiro um, depois o 2, depois porque eu sei que não tem caminhão. Aí, alguém toma uma decisão e diz, já temos mais um caminho. O que o planejador tem que fazer e se vangloria disso? Ele vira à noite, fica sem fim de semana, quebrando ligações lógicas e recriando ligações lógicas para fazer 1 e 2 junto e depois o 3. Eu tenho 2 caminhões. Aí quando ele está feliz, o cara diz, perdemos o caminhão. Aí tem que virar à noite e desligar as conexões. Então o CPM, ele vive em função, e está correto, uma cadeia construtiva. E era assim que funcionava em 1959. E não tinha problema de recursos nem de dinheiro, porque esse negócio foi criado para atender um programa militar. E não tinha problema de dinheiro, nem de material, no país capitalista. Com tudo isso junto, eu pensei, nós precisamos fazer com que o planejamento seja um planejamento dinâmico. E nós trabalhamos isso quando você fez o treinamento. Planejamento dinâmico, não tinha must finish on, must start on, não tinha isso. Era no máximo um deadline para você acompanhar, mas ele não travava o cronograma, você tinha ele dinâmico. Então, o primeiro atraso empurrava os demais. Isso é um avanço, mas isso é uma coisa que é no mínimo. Eu pensei, a gente tem que fazer um planejamento, a teoria, assim, tudo que é possível fazer junto. Depois, o que não dá para fazer sem a outra parte que está pronta. Um exemplo. Eu só posso fazer o segundo andar do prédio quando o primeiro andar existir. Entendeu isso? Está bem claro para você isso? Eu só posso fazer o 10º andar depois que o 9º existir.
Não tem como fazer junto. Está claro isso? Agora, vamos lá. Tem que pintar o primeiro andar, pintar o segundo andar, pintar o terceiro andar. Por que o planejador liga pintar primeiro, depois pintar segundo, depois pintar terceiro? Por que ele liga? Porque ele sabe que não tem lata de tinta. Porque ele sabe que não tem pintor. Ou porque ele acha que não tem licença de pintura. Você está entendendo a influência do homem no planejamento mais cedo possível? Então, a proposta é, você vai planejar o seu trabalho fazendo o que é possível. Por exemplo, eu posso fazer tudo isso junto. Depois eu faço outra coisa que não tem jeito. Depois eu faço. Então, existe uma sequência construtiva obrigatória. Chão, parede, telhado. Você diria que é obrigatório? Repete a pergunta. Chão, parede e telhado. Você diria que é obrigatório? Construir primeiro o chão? Tá. Tem hora que teu áudio tá dando umas cortadas, né? Eu entendi só, eu diria que é obrigatório, mas não entendi a Vou pergunta. explicar. Primeiro faz o chão, depois faz a parede, dando- depois faz o telhado. Você diria que... Certo. Você acha que é possível fazer diferente? O chão não necessariamente é obrigatório, porque você consegue fazer a parede sem ter o Não, chão. você tem que fazer a fundação. Depende da situação. As fundações têm que vir primeiro. Não, fundação é obrigatório. Fundação é obrigatório, beleza. Mas você consegue fazer a parede sem ter o Se eu piso. disser pra Mas você- não sem ter a Se eu fundação. disser para você Fundação que é eu obrigatória. consigo fazer chão ao mesmo tempo que a parede, ao mesmo tempo que o telhado, na zona de gravidade zero da estação espacial. O problema de construtibilidade citado é por causa da gravidade, não é? Então, nesse caso, nós estamos discutindo que tem coisas que são obrigatórias. E vamos voltar para o mundo, então realmente chão, parede, telhado é obrigatório. Concorda com isso? Peraí. Certo. Agora, Certo. acabamento de paredes, acabamento do telhado, acabamento do jardim, acabamento da cerca, não pode ser feito tudo junto? Não tem uma dependência obrigatória, né? Um do outro. Aí quando a gente conversou Dá com o para se Alex fazer Quando paralela. a gente conversou com o Alex Sinaldo numa outra live, na primeira, ele falou, mas isso não é econômico. Ah, veja, nós estamos aqui discutindo que o planejamento líquido se faz em etapas. A primeira etapa é, coloca como é possível construir ou executar. Coloca como é possível. Não infere, não vicia, não cria nada artificial. Coloca como se pode fazer. Depois você faz o normal. A melhor situação. Analisa a melhor situação possível. Depois você fala quantos pintores você tem. Depois você fala quantos carros você tem. Depois você fala quantas turmas simultâneas o chefe deixou. Isso que eu estou dizendo para você são restrições. Porque se não houvessem restrições, o seu planejamento era aquele que você falou. Ah, mas você pode dizer, mas não é possível fazer tudo ao mesmo tempo porque não cabe todo mundo naquele lugar. Ah, bom. Vamos colocar uma restrição? Monta como é possível. Desculpa, planeja como é possível, mas bota mais uma restrição. A restrição se chama espaço. Se para uma atividade eu preciso de 20 metros quadrados, e para outra eu preciso de 20 metros quadrados, então, eu não tenho 20 metros quadrados, uma vai ser feita e a outra não. Está entendendo isso? Então, o planejamento líquido parte dessa ideia.
Eu faço o sequenciamento, eu faço a estrutura, eu faço tudo como tem que fazer. Só não invento sequência aonde não é obrigatório. Depois eu coloco as restrições. E falo para o computador, baseado no que eu posso fazer, e baseado nas coisas, restrições, não é recurso, é restrição. Eu tenho, diga para mim qual é o melhor plano. O computador começa. Ele tem problema de espaço. Ele tem 100 metros quadrados. As atividades consomem cada uma 20. Vou fazer 5 ao mesmo tempo, depois eu faço outras 5, respeitando o sequenciamento lógico. Pronto, está aí. Aí você tem um planejamento. Aí você fala, mas também só tem 2 pintores. Aí o computador fala, embora eu possa fazer 5 pelo espaço, eu só vou programar de 2 em 2, porque ele só tem 2 pintores. E coloco junto uma outra, não tem pintor, mas usa espaço. O computador é pago para isso. Para pegar a estrutura de planejamento e agendá-la. Não é programar, é agendar em função das restrições, sem desrespeitar nenhuma restrição. Isso faz com que o Marco não planeje mais. Isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Por quê? Porque eu estou acostumado a fazer assim, porque a turma está acostumada a fazer assim, porque eu sei que vai chover, eu sei que não tem gente, ou porque disseram que só pode de 2 em 2. Mesmo que você tivesse cérebro para fazer isso, a pergunta é, análise combinatória de possibilidades de fazimento do computador é mais rápida que seu cérebro. Ele vai fazer várias combinações e encontrar um resultado. Encontrou o primeiro resultado. Sim. Aí, ele faz mais 30 vezes e descobre esse resultado. Aí ele joga fora o outro e usa esse. Aí ele faz mais 100 vezes e encontra esse resultado. Aí ele joga fora o outro e fica com esse. Será que você conseguiria fazer 300 vezes em 2 segundos e encontrar esse resultado aqui, de tantos resultados esse? É para isso que a gente paga o computador. E hoje nós não temos o Univac, nós temos um computador muito mais poderoso. O Univac. Essa é a história do planejamento líquido. Verdade. E você vai fazer o que você sempre fez, respeitando. O celular de hoje é melhor que o computador de 10 anos atrás. Você vai fazer o que você sempre fez, respeitando a construtibilidade. Você não pode quebrar a construtibilidade, né? Não tem jeito. Você vai dizer tudo que não pode. Não pode. Tudo que é restrição. Não foi você que inventou a restrição. Foi o chefe, foi o contrato, foi o mercado, foi o banco. E aí você bota. E o computador vai e agenda tudo em função das restrições. E quando você olhar o resultado, você vai dizer, nossa, perdemos o prazo. Você não sabe agendar. Não, é impossível, com essas restrições, cumprir o prazo. Como assim? Veja, não tem mais que 2 seguidas, porque você disse que só pode 2 turmas. Não tem mais que 5 não sei o quê, porque você disse que só tem 5 pintores. Você é planejador, você não é o dono do mundo. Aí o que acontece, Marco? Então faz uma coisa, bota mais 2 caminhões. Aí tu bota mais 2 caminhões. Em 10 segundos, está aí o resultado. Não é o resultado, é o melhor resultado no processo de convergência de cálculo no algoritmo. Não adiantou nada. Continuamos perdendo o prazo. Então bota mais um pintor. Tá bom, bota mais um pintor. Aí, resolveu. Tira o caminhão.
o caminhão. Tirei o caminhão e resolveu, porque o problema era o pintor. Lembra do gargalo? Lembra do Goldrá? Corrente crítica? Tu lembra dessa história? Repete, por Você favor. lembra do Goldrá, Lembra? do corrente crítica, do gargalo? Você Sim. vai enxergar isso tudo. Porque você vai ter um caminho crítico por Sim, causa de alguma coisa. Aí você toma uma decisão. Agora, escuta, sabe o que Goldrá escreveu? Porque eu acompanhei isso, eu tive contato com eles, com a turma dele. Sabe o que ele escreveu nos papéis dele? Que aquela teoria e aquela prática para projetos não poderia ser aplicado a mais de 300 atividades. E aí, quando alguém perguntou por quê, sabe o que ele respondeu em 1988, por aí? É porque o computador demora muito para responder. Você entendeu por que é 300 atividades? As pessoas nunca se ligaram nisso. era o limite de processamento. E o buffer de 50% que ele criou, O que ele tinha de recurso naquela época conseguia fazer isso. não é só o recurso, o algoritmo que ele conseguiu com os programadores, na linguagem que ele usou, e ele usava o Project para fazer isso. Tem tudo para dar nó. Então, voltamos. Nós não temos hoje problema de processamento. Não temos. Claro que se você tiver um projeto de 400 milhões de linhas de atividade, eu acho que vai ter, tá? Mas vamos cair na real. Na Cidade do Samba, em 1900, em 2000, alguma coisa que eu já me esqueci, está no material didático, eu usei isso para ver gargalo. O resultado foi que a empresa que contratou isso, CPM, tá? No Project. CPM no Project. Com recurso. A empresa viu que se ela montasse mais um galpão, dando desconto de 20%, ela ganhava 80% só de lucro. Porque a mão de obra já estava empenhada e o computador mostrou para ela que a rearrumação das atividades com a mesma mão de obra tirava a ociosidade, aumentava a produtividade, com a mesma folha de pagamento, e o lucro aumentou. E ficou bonito na fita. Fez 5 ao invés de 4, no mesmo tempo. Isso foi feito com o Project. Fez mais no mesmo tempo e ainda teve mais lucratividade. Isso foi feito com o Project. Com o nivelamento de recursos do Project. E foi possível em 2004, sei lá, 2005. Foi possível. Porque a metodologia não é o computador. A ideia de produção. Aí eu fiquei, esse negócio funciona. Tempos depois, de 2007, não, foi em 2006, na ponte, que a gente estava assessorando lá, ajudando, o Alex Naldo era o responsável, isso foi usado de montão e você não tem ideia dos resultados que isso trouxe para o contrato. Em 2007, eu apliquei isso num contrato com a TV Globo e não perdi esse prazo para nada. Em 2011, a gente aplicou de novo na TV Globo e descobrimos que esse tipo de coisa dá estabilidade para o cronograma. Desculpa, para o plano. Além de você otimizar recursos, não deixar ociosidade, a gente trabalhava com 2 contingências de risco. Estabilizava o cronograma de maneira que os marcos de compromisso sempre eram mantidos. E quando a gente usou Skill, que é um recurso que o Spider tem, aumenta ainda mais a estabilidade e a fluidez.
E o nome fluido, o nome líquido veio porque nós não trabalhamos mais com cubos de gelo no copo. E cubos de gelo no copo, às vezes não cabem no copo, além de deixar um monte de espaço vazio no copo. Se você pega e joga a coisa líquida, ela vai se administrando na forma, aí cabe mais, o mesmo gelo cabe no copo, ainda sobra copo. Ou seja, é como administrar os recursos da maneira mais otimizada possível. E quando você aperta o copo de plástico, o líquido se reajusta e aí cabe em todo o copo. E se você solta o copo, ele volta para o lugar, como uma borracha. E você, então, será que o meu contrato é rígido e imutável a vida inteira? Será que as condições do ambiente, do mercado, do mão de obra não mudam? São exatamente iguais para eu buscar uma sequência? Se isso for verdade, não preciso usar um líquido. Você faz um plano legal e persegue o plano legal. Só que, cara, cada dia as coisas melhoram ou pioram. Na maioria das vezes pioram. E aí o planejamento tem que rapidinho apresentar uma nova solução para o futuro, porque o passado já era. Então, a visão da liquidez, o Paulo Cabral contribuiu muito quando ele falou uma frase, a visão da liquidez dá estabilidade ao seu contrato. A visão da liquidez otimiza recurso, coisa que é meio raro hoje. A visão da liquidez permite que o relacionamento contratante-contratado seja bastante amigável. Porque você, como contratado, não quer que mude. Atrapalha você. Você, como contratante, quer que mude, porque você precisa. E aí vem aditivo contratual, vem litígio. Então, tudo isso junto me fez escrever uma coisa óbvia. Não é nada muito inteligente, é uma coisa óbvia. Aí, quando você olhar e você vai passar pelos processos, você vai testar e você vai ver, nossa, que coisa óbvia. Só que você não consegue fazer essa coisa óbvia se você não tem recursos computacionais. Sabe quando foi desenvolvido esse algoritmo que te dá essa coisa óbvia? Em 1993. Na mesma época em que foi desenvolvido o algoritmo do Primavera e do Project. Só que a diferença é que quando eu não tenho... Quando eu nunca passei fome, eu tenho muito desperdício de almoço e comida em casa. Quando você já passou fome, você, não sei porquê, diminui o desperdício, você guarda para fazer risoto, você inventa alguma coisa. Quando você estava no CPM em 1959, outros lugares do mundo também tinham projetos. E escreveram coisas sobre técnica de gerenciamento de projetos. Não em inglês, é claro, mas em outra língua. E a cada necessidade, um sapato. No caso do americano, o recurso não é problema. Então, o tempo é o problema. O mais cedo possível, as soon as possible do CPM. Lá no outro lado, onde o recurso era um problema, o tempo é um problema. Nós temos que fazer bomba atômica tão rápido quanto eles. Mas a gente tem um problema de recurso. Porque enquanto eles fazem bomba atômica as soon as possible, comprando aço da França ou da Argentina, nós temos que fazer a bomba atômica com o nosso aço da nossa casa, porque a gente não compra nada de ninguém, porque a gente está fechado aqui, companheiro, camarada.
Então, a filosofia do algoritmo do lado de lá, do Spider, já nasceu para pegar o menor tempo possível, que nem os americanos, com o recurso que eu tenho. Então, os algoritmos são diferentes. Os softwares são diferentes. Porque eles precisavam atender necessidades diferentes. Uma coisa bacana, Marco, é que até 2009 não tinha problema de nada. Em 2009 passou a ter problema de tudo. E hoje eu acho que as empresas também têm problema de tudo. Entendeu o que motivou e o que regiu, o que conduziu a escrever o método líquido? Opa, Não, travou eu aí? perguntei. Você entendeu o que regiu e motivou a desenvolver o método líquido? Pera, deu. Repete a pergunta, Você por favor. entendeu o que motivou e conduziu a escrever o método do planejamento líquido? Não, sim, é uma mudança de mindset. Completamente, né? Eu acho que realmente é uma outra abordagem. Agora, Não dizendo que estava errada a outra, mas só que é uma maneira entendo. mudar a lógica, né? É interessante, realmente. Isso me chamou a atenção há algum tempo também, quando eu ouvi você divulgando, só que eu não tinha conseguido. Não tinha conseguido ver, Marco. Ô, Paulo, prazer aí, Paulo. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo jóia? Joia, beleza. Fiquei sem net, voltou agora. Então, Paulo, você entendeu o que motivou a fazer isso? É simplesmente porque eu não posso mais fazer planejamento supondo que o meu cliente tem dinheiro infinito, recurso infinito, o mercado vai me dar tudo. Se eu fizer isso, eu estou enganando o cliente. Entendeu? Não posso jogar a culpa no software, Verdade. não posso jogar a culpa no mercado, nem a culpa no juiz, porque eu sou pago para planejar. Ah, você não sabia que não tem cimento. Ah, você não sabia que não podia fazer mais de 3 frentes de serviço. Ah, você não sabia que não tem dinheiro. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então vamos lá. Agora que você entendeu o motivo do planejamento líquido, você falou do mindset. Você pode agora pensar, eu continuo oferecendo planejamento CPM raiz ou eu ofereço planejamento CPM com mais trabalho de estudo? Porque é o mesmo CPM, não mudou nada. A única diferença é que agora o caminho crítico não é dado pelas setinhas, é dado pela capacidade de fluxo. Aí o Goldrar volta o Goldrar. O Goldrar está certo, quem move o mundo são as pessoas, não são as setinhas. Quem move o mundo são os equipamentos, não são as setinhas. Você faz as setinhas e não significa que a coisa vai acontecer. Se não tiver recurso, a coisa não vai acontecer. Então, o planejamento líquido foca as atividades para serem agendadas em função do copo, do grau Sim. de fluidez. Eu falei isso com você pode colocar mel num copo e você pode colocar água num copo. Se você botar mel num copo, demora para coisa acomodar e faz bolha. Ociosidade, tempo de resposta. Quando você botar água no copo, não faz bolha e é rapidinho. Não tem ociosidade, a resposta é rápida. Se você aperta o copo e o copo deforma, a água continua lá, o trabalho continua lá. Só está rearrumado, mas o trabalho continua lá.
A forma de entregar é diferente, mas é o trabalho que você vai fazer. O contrato está mantido porque o contrato é regido pelo escopo e não pelo jeitinho que você faz. As multas estão amarradas ao tempo. Se o Paulo Cabral foi o responsável por isso. Se você diz que isso dá estabilidade ao contrato, é tudo que eu quero. Porque os marcos vão ser garantidos sempre. Claro, dentro de limites, né? Porque as coisas se viram para atender a forma. Os marcos são o definidor de forma. Então, baseado nessa primeira parte, que levou 40 minutos, isso é a ideia do planejamento líquido. E você falou que é um novo set, um novo pai. Eu diria que é um novo muito interessante. paradigma. E me custa o que fazer isso? Eu vou tentar te mostrar que não há diferença no resultado. Porque eu programo, eu planejo há muito tempo e eu preciso que seja assim. Tá bom, vai ficar assim. Sem nenhuma setinha. Sem nenhuma setinha. As setinhas, nesse caso, é o vício de eu provocar uma dependência que não existe. Quando a dependência existe, a dependência existe. Chão, parede, telhado, o andar 9 em cima do andar 8, isso não tem jeito. O Paulo, acho que estava na conversa com o Alex Rinaldo, quando o Alex Rinaldo falou que não tem elevador. Não dá para fazer acabamento em todos os andares porque não tem elevador para subir material. O problema não é que eu não consigo fazer. O problema é que não tem elevador. Bota 20 elevadores que você faz. Aí alguém pergunta, mas é maluco? Ninguém bota 20 elevadores no prédio. Claro que não. Cabral, quando você vê uma obra vertical, você já viu várias, tem 20 elevadores de carga? Por que não tem? Agora, Marco Barros, eu sempre uso esse exemplo. Se um meteoro fosse cair aqui no planeta, tivessem que fazer uma base de concreto para botar uma mola, para o meteoro bater na mola e voltar, eles iam economizar elevador para botar nessa base de concreto? Então, veja, é possível botar 20 elevadores. Como o Paulo Cabral falou, mas não tem problema, não está errado, não. É só você dizer o seguinte: vou fazer todos os andares. E a minha restrição é 2 elevadores. Logo, se eu uso elevador em todo mundo, por exemplo, o programa tem que fazer o seguinte. Ao mesmo tempo, não. 2, 8. 8 não. 2, 6. 6 não. 2, 4. 4 não. 2, 2. Acabei. Ah, mas eu tenho mais elevador. Tem? Não. Ou seja, quando você apresentar o seu resultado, você não é o cara ruim, malvado, incompetente. Você é o cara que planejou exatamente dentro do contrato escopo e das restrições externas e internas. Porque nós já passamos por isso, você deve ter passado também. O cliente não deixa. Se o cliente não deixa, você não pode fazer. Então, embora possa fazer, você não faz, porque o cliente não deixa. E o planejamento vai sair respeitando tudo, inclusive o cliente não deixa. E se não ficar bom para o cliente, aconteceu o suficiente. Espera aí. Pediram uma coisa recente. Pediram uma coisa que não é possível de se executar porque não é possível fazer. Tipo, eu tenho 90 dias para começar. Mas o treinamento de segurança do trabalho leva 1, 2, 3, 4 semanas. A contratação leva 1 semana. Isso voado. Não cabe 90 dias. Não cabe. E eu não posso virar à noite fazendo treinamento de segurança porque eu tenho que dormir. Então, o cliente pede uma coisa que inviabiliza o próprio prazo. Você mostra isso
Ele entende. Se você diz que não dá não, ele vai dizer que você está de má vontade. Faz sentido? Houve um caso que foi na Globo. Sabe, acontece muito isso. Acontece muito isso do cliente pedir coisas que ele não tem a menor noção do que ele está pedindo. É como pedir para uma mulher, aquela velha história, uma mulher engravidar e dar uma luz em 60 dias. É porque eu quero. É porque ele não sabe. É porque eu quero. É o que a gente mais O cliente ouve. tem sempre razão. Às vezes o cliente ele não se ligou nisso. Por quê? Porque ele está te pagando para você ver. Entendeu? Ele não se ligou, ele pensou, mas é graças a você. É por isso que eu estou te pagando. Você mostrou com a sua experiência. Foi na Light, foi na Light. Eu estava do lado de fora da Light quando eu fiz o plano de implantação lá das subestações. E aí a Light disse assim para a Siemens, que eu estava com a Siemens. Absurdo! Vocês estão apresentando um planejamento? Vocês não vão cumprir? Não dava no prazo que era previsto. E aí, tendo toda a seriedade, sem ser brincalhão, nem ser sarcástico, coisa que não é do meu feitio, né? Eu falei, mas nós estamos trabalhando até sábado. Nosso calendário inclui sábado, 10 horas ao dia. Mas como vocês não conseguem acabar? É porque, eu vou explicar. A cada etapa, a Light tem direito de 7 dias para ler o relatório e se posicionar. São muitas etapas, multiplicado por 7 dias úteis. Não dá. Aí quando isso foi colocado, ficou claro que o que inviabilizava não era a nossa execução, era essa restrição. Isso foi feito no Project, tá? Isso foi feito no Project. Não é a ferramenta, mas é a condução da coisa. Aí eles resolveram aprovar em 48 horas. E eu, úteis ou corridos? Olha a pergunta que eu fiz. E responderam corridos. Porque, veja, vai que esse cara bota útil e não dá. Vai dizer que nós erramos de novo. E olha, foi absurdo, porque caíam aprovações no sábado e eles tinham que trabalhar no sábado. Viu a diferença? Veja, eu sou pago para planejar. Eu sou pago para colocar o trabalho e as restrições, já que nós vivemos num mundo diferente de 1959. Em 1959 não tinha restrição. A única restrição era o tempo, que você não tem como fazer ficar mais curto, né? Eles faziam tudo para caber naquele tempo. Ninguém tomava banho, não tirava férias, não fazia Natal, nem tinha Ano Novo, nem Carnaval. Era porque é a mesma coisa do meteoro caindo no planeta. Ninguém vai ter feriadão de Ano Novo. O nego vai, sei lá, fazer o quê com esse meteoro, né? Então, já acabamos o planejamento ali. Você chegou a ler o material? O caderno de estudo? Já deu uma olhada nele? Oi? Repete a Você já pergunta. deu uma olhada no caderno de estudos? Sim, já até marquei algumas coisas aqui. Estava pegando a lógica dele aqui. Você vai ver que tem uma parte de blá blá blá, uma parte de introdução e tem a primeira unidade. Na introdução tem uma série de vídeos de curta duração. Eu te falei sobre isso. Chegou a encontrar isso? Não abri os vídeos, não, só li os textos aqui. Você encontrou, compartilha a tela rapidinho. Eu vou tirar minha câmera. Compartilha a sua tela. Tá. Mostra o caderno de estudos na parte inicial. A capa é só para dar uma ideia de merchandise. Sim. A barra lateral à direita superior, a barra lateral à direita Estou marcando superior, algumas coisas. ela tem 4 ícones.
Eu acho que Sim, aqui é o link da reunião, né? É da reunião que nós estamos agora, né? Telegram. E tem lá em cima o chat do WhatsApp. Ou seja, o SOS é quando tiver coisa escrita errada no material, você copia e cola no e-mail. Então, Aí manda por e-mail isso aqui. o tempo de acerto de material ou tirar dúvida é muito pequeno, é muito rápido. Desce mais aí, Certo. porque esse é o blá blá blá, tá? Desce mais aí, depois a gente fala dos amarelos, tá? Eu que estou marcando aqui algumas coisas. Sobre eles. Desce mais aí. Vamos para a parte onde tem o Dropbox. o modelo Dropbox, você substituiu o Moodle. Desce mais. Certo. Chegou a falar comigo isso. Beleza. Aqui é acesso aos arquivos, né? Foi até onde eu cliquei aqui. E o que aconteceu? Chegou aqui na pasta. Vai. Onde eu estava olhando aqui, que a pasta estava vazia até. Sim, é porque ninguém botou nada aí que tinha que ter colocado. Nós também colocamos ou você que disponibiliza? Tem que ler o que está escrito no caderno de estudo. Na atividade 1A, está escrito alguma coisa. Minimiza essa tela, essa janela. Vamos voltar, depois continuar. Vamos descer mais aí. O Dropbox vai ser um repositório. Certo. Desce mais, vai. Alimenta, que é blá blá blá, desce mais. Aqui foi onde eu baixei o programa. Sim, e deixa eu olhar. Seria sempre a versão mais nova. Isso que é automático. Certo. A gente sempre... Aqui já baixa na versão mais nova. Aqui está baixando o Dropbox, né? Sim, o Dropbox é um repositório. Acertando o Dropbox, todos os materiais ficam atualizados. Desce mais aí, vai, acelera. Aí aqui entra no conceito da metodologia, né? Desce mais. Os quatro passos. Tá vendo The Guild Car? The Guild CAR? Sobe mais aí. Sobe mais. Opa. Sobe mais. Não, é The Guild. Ctrl F, Guild. Não entendi, desculpa. Ctrl F, Guild. Ctrl F, Build. Guild é com G-U-I-L. G-U-I-L. Gato, uva, ivo, L, de lápis, D de dado. Guild. Isso? Manda ver. Está vendo aí? The Guild CAR é o PMBOK do Planning Planet. O PMBOK você já conhece, correto? Certo. O Guild CAR é o BOK do Planning Planet. O Planning Planet é uma organização sem fins lucrativos que não vende o guia que os voluntários escreveram. O PMI é uma instituição sem fins lucrativos que vende o guia que os voluntários escreveram. Só que o PMBOK parou na sua 5ª versão com algo útil. Depois. O Guild ele é atualizado periodicamente, o tempo todo, com o que o pessoal usa. É o que eles usam. Então, bacana. Se você usou e deu certo, eles publicam. O PMBOK não. Se você usou e deu certo e não conflita com os interesses em andamento, não publica. Quer dizer, não conflita, publica. Então, eu não estou fazendo um comentário malicioso, eu estou dando um relato técnico. Em uma versão do PMBOK, um atributo da atividade era ID. Na outra versão do PMBOK era Activity ID. Um é do Primavera e o outro é do Project. Certo. Então, dependendo da versão,
fabricantes ditam o nome do atributo. Metodologias e rotinas que existem e são usadas no planeta estão no Guild, mas não estão no Paintball. Na quinta edição eu participei como voluntário, assim como o Peter e como o Vladimir, e nenhuma das sugestões foram aceitas como inclusão, mesmo que elas tenham sido usadas por décadas nos países da União Soviética e nos Emirados Árabes. Entendeu o que eu disse? Mas você tem, então, as duas opções. Legal? Estuda e pesquisa isso e se associa, porque é uma fonte de conhecimento dinâmica e que é respaldada por resultados e não por estudos ou coffee breaks ou congressos. Desce mais aí. Depois tu vê isso. Desce mais aí. Tem muita coisa para ver. Desce mais. No caderno de estudo. Bora, vai. Aí tá. Observa que as atividades, elas têm uma estrutura A, B, C, D e E. Porque eu sou uma pessoa muito criativa, então eu faço uma estrutura cola que é mais fácil. Toda atividade tem uma leitura. Para aumentar seu conhecimento, para que você debata, questione e condene. Toda unidade tem uma pesquisa para que você pesquise, não viva do trabalho dos outros. Toda atividade tem um trabalho. Está vendo a unidade 2C? Você vai fazer um modelo disso, um modelo daquilo, e na D de dado você apresenta. Olha a letra D de dado. Você apresenta. Ou seja, você fez, você apresenta. Na E de elefante, todo mundo lê o seu trabalho e comenta o seu trabalho numa crítica técnica. Por exemplo, você fez uma modelagem com sequenciamento lógico. O Cabral olha e diz: por que você cravou isso? Todo mundo sabe que eu posso plantar grama enquanto eu boto uma placa do outro lado da rua. Por que você travou? Primeiro grama, depois placa. Porque nós estamos discutindo que tudo que pode ser feito junto tem que ser feito junto no plano de agendamento, no plano de sequência. Aí o Marco vai dizer: eu comi mosca. Sabe, eu errei, eu comi mosca. De fato, arrumar grama e colocar a placa pode ser feito junto. Então, você tem na atividade D de dado a apresentação de seu resultado e na atividade E de elefante você atua como alguém que contratou o Paulo Cabral e pergunta: Paulo, por que tu fez isso assim? Porque eu acho que você não tem dinheiro. Paulo, não dá para fazer junto? Por que você botou depois porque você acha que eu não tenho dinheiro? Você me perguntou se eu não tenho dinheiro? Sabe? Quando o planejador infere numa coisa que não deveria tirar a liquidez do processo. Ficou claro isso aí? Ficou. Esse conceito é importante fixar, porque ele realmente sai daquela história do sequenciamento lógico tradicional, né? Sim, e veja, a maneira como você vai falar com os colegas é uma crítica técnica, um comentário, não é nenhuma tristeza, não é antiético. Tem gente que não gosta de fazer isso porque acha que é antiético. Não é antiético. Se a tua função é validar, então não é antiético. É a tua função. Você não vai validar o trabalho do Paulo Cabral dizendo: Paulo Cabral é burro pra caraca. Não vai fazer isso. Porque isso não é uma avaliação. Isso é um destempero. Paulo Cabral, o seu trabalho não está atendendo às diretrizes. Ponto. Porque ele bebeu,
porque ele estava cansado, porque ele estava drogado, porque ele errou. Não atende às diretrizes. O que o Paulo Cabral tem que fazer? Revisar o trabalho. Então você sai da função de ferramenteiro, receberá críticas, tá? E você vai fazer crítica, porque trabalho em equipe. É construtivo, né? É um processo construtivo. Vai vai na atividade 1 mais para baixo, onde ela começa a ser realmente unidade 1. Que é onde nós estamos. Desce aí. Bora, desce mais. Acelera isso. Ficou cinzinha porque eu não pintei de preto. Depois eu pinto. Ah, dá uma parada aí. Tá vendo hipoque? Tá vendo hipoque? Esse é um termo cunhado pela gente. Então, o que você tem na mão não é um livro, nem é um e-book. O que você tem na mão é um IPOC. Depois a gente fala sobre isso. Depois que você teve contato com a gente, algumas coisas foram desenvolvidas. Sala de aula probabilística, depois a gente fala sobre isso. Desce mais. Sala de aula invertida não foi invenção nossa, mas virou moda agora com o ensino à distância. Validação cruzada foi uma coisa que a gente desenvolveu que deixou os professores no último congresso muito chateados. A validação cruzada é quando o Paulo Cabral, Alex Sinaldo e o Misael corrigem o trabalho do Marco e dispensam o professor acadêmico que sabe tudo que nunca trabalhou na vida. Entendeu? E aí, a validação cruzada, feita de forma técnica, é o processo que sempre existiu, porque antes de existir a universidade, era assim que se fazia. O cara dissecou um cadáver e todo mundo ia ver. Não era o professor, todo mundo ia ver. Aí os médicos diziam, você cortou demais, a sua faca está cega, você cortou o que não devia, você estragou o rim. Validação cruzada, entendeu? Mas aí inventaram a universidade, o professor, a prova, a coisa ficou diferente. Desce mais aí. Vamos para a unidade 1 finalmente, né? Não paro de falar. Mais, bora, acelera. Oi? Acelera, vai mais, unidade 1. Qual passo que é que vai? Desce para a unidade 1, acelera, vamos embora, desce mais. Materiais que você tem à disposição. Vai, desce mais. Aqui tem um link para baixar ou não? Não sei, tem que ver. Se não tiver, você aperta o SOS que ele aparece. Aqui tem, tá. Se não tiver, aperta o SOS que ele aparece. Olha como é que é agora a estrutura. Você tem uma pasta de acesso dos alunos e outras não. Umas você pode escrever e ler, a outra você só vai ler. O que deve ser feito antes de iniciar o curso. Você fez isso? Como é que é? O que deve ser feito antes de iniciar o curso. Não deu. Eu fiz um pouco, eu tinha acessado um pouco antes aqui, né? Como a gente fechou hoje, né? Trabalhei hoje. Eu comecei a iniciar as atividades um pouco antes aqui, uma hora antes, uma hora e meia antes. Como você é adulto e sabe ler, aqui eu já fui. Não pode dizer que não sabe ler. Então, vamos embora, desce mais. Mas aqui foi aquela área que eu estava, até onde eu disse que a pasta estava vazia, né? Mas tinha que ter coisa, porque nós estamos no 5º dia de curso, já devia ter coisa aí. Quem coloca as coisas aí? Quem? Não tem, nenhuma das pastas tem nada. Mas quem é que bota? Sou eu que tenho que botar as coisas aí? Você lê a atividade, você vai entender. Vamos lá para a atividade, bora. Desce mais. Nós estamos passados. Tá. Vai, desce mais aí, vai. Acelera. Tá. Acessar de arquivos. Baixa mais, vai. Vamos embora.
Aí são os materiais para dar apoio a usar o Spider. Como é que eu faço isso rapidinho? Umas coisas assim. Desce mais. Entendi. Desce mais. Entendi. Para cada, tem um link para cada coisa aqui. Que deveria ser um vídeo bem curtinho. Aí você tem já vídeos sobre o assunto que você deve assistir. Estamos na primeira aula, né? Primeira unidade, né? Desce mais. Aí a aula gravada. Desce mais. Se você não entender, você vai perguntar. Agora, dá uma olhada. O que é para fazer na atividade 1A? Dá para você ler em voz alta? Ele não está lendo em voz alta. Ah, tá. Você quer que leia em voz alta, tá ok. Nessa atividade, o participante tem o compromisso de rever e relembrar os conceitos aprendidos ao longo de sua vida acadêmica e da aplicação profissional dos conhecimentos adquiridos. Trataremos aqui da dinâmica do desenvolvimento das técnicas de agendamento de atividades ou de pacote de planejamento. Desde 1950 a 1960, verificar a preocupação da academia para com os métodos e as ferramentas de apoio para alavancar os trabalhos profissionais para ganho de tempo e resultados melhores. Essas técnicas e ferramentais são apresentadas e colocadas à prova sempre em diversos congressos, apresentações e publicações. A leitura recicla o conhecimento e resgata as ideias originais, mas deve levar os participantes a mais tarde, em outra ocasião no treinamento, defender a aplicação desses métodos ou adaptá-los no mercado e para a realidade do século XXI. A relação dos materiais utilizados pode ser colocada aqui como um bloco de anotações formal. Se você não tem acesso, então basta enviar SOS. O aqui deve ser lá no Dropbox. Você vai encontrar materiais de leitura que você encontrou, vai botar aí. Certo. Isso vai acumulando, é como a biblioteca. Vai para um B. Com o material fornecido nessa unidade, com a pesquisa de outros documentos e sites válidos, colocar como publicação no fórum um artigo que justifique o uso ou não uso do método CPM, RCP, CCPM. Então, peraí. Tudo que você leu, pesquisou, vai te levar a colocar um artigo. O que é um artigo? Você procurando um modelo no Google, que você vai encontrar um artigo, aí tu bota lá, eu uso o CPM porque eu achei ele bonito. Eu não uso o CPM porque não funciona. Eu já usei o RCP. Então, você vai colocar alguma coisa sua, da sua experiência. Mas, certo. Dentro do prazo acordado... Colocar a compilação no fórum. O fórum também é lá também. Tá, atividade 1B. Mas essa pasta aqui é compartilhada por todos os alunos, né? Não é só para mim, é para todos nós. Você encontraria hoje aí o do Paulo Cabral, do Alex Sinaldo e do Misael. Certo. Beleza. Mas se você não tem, volta lá para o exercício. Se você não tem, como é que você vai ler o material? Tem que começar por aqui. Não, vê na página, vê na 1B. Você vai lá, você vai colocar uma publicação lá e vai ver dos colegas. Você tem que ler o material deles, certo, pelo menos 4, e comentar a ideia disso. Agora, ler no mínimo de colega, tem que ter mais colegas, então, pô. Não vai ter os 4 colegas. Isso vai ser providenciado. Mas como é que você vai ler os 4 colegas se ninguém botou nada? Como é que você vai executar a sua atividade 1B? Se você tem que executar a sua atividade 1B ou não tem? Tem que executar, mas aí é uma restrição, né? Se não tiver o trabalho lá, eu não tenho como fazer. Aí você vai fazer o quê? Vai dizer que não tinha ninguém e é por isso que você não fez o seu trabalho, é isso? Não, aí eu vou dar o meu jeito, vou fazer em cima de alguma outra informação. Não, tem que ser em cima de posicionamentos. Ó, é um posicionamento que cada um vai botar.
Você escreveu que gosta do CPM e botou lá, mas não tem mais nenhum lá. Então, como é que você vai fazer o seu trabalho 1B se não tem nenhum lá? Me dá uma ideia. Tem as regras de publicação, regra de conteúdo, regra para publicar os comentários. Você criou uma sequência para ficar tudo indexado lá, né? Isso, mas eu quero saber como é Precisa que de você vai fazer o seu trabalho. 13 zeros? Não. 13 não. 13 é o índice de referência de leitura. Ah, tá. 13, 9, 10. Não, vê lá, a nota de rodapé, 13. Tá certo. Então vamos lá, como é que você vai fazer o seu trabalho 1B se não tem nada lá? Aí, ou não faz, ou faz de uma maneira alternativa, né? Faz em cima do meu próprio trabalho, né? Mas um teria que comentar o trabalho do outro. Não pode, porque você não enxerga os seus erros. Qual seria... Você está numa nave indo para Marte. O Paulo Cabral, o Misael e o Alex Sinal, cada um tem um trabalho para fazer. Certo. E você está indo para Marte. Se você não fizer o seu trabalho, a nave vai cair fora de Marte. Mas você precisa do trabalho do Alex Sinaldo, do Paulo e do Misael. O que você faz? Alô, Houston, eu não vou botar a nave no rumo e todos vamos morrer, inclusive eu, porque o Misael, o Paulo e o Alex Sinaldo não fizeram a parte deles, é isso? Ou você faria o que na nave? Não, eu ia dizer, os dois não fizeram o trabalho deles, eu vou ter que pensar numa alternativa B. O que a gente pode fazer aqui para a nave não cair, né? Mas Vou deixar todo mundo morrer, né? O Misael é zoólogo e o Alex Sinaldo é astrônomo. Você precisa do trabalho deles para fazer a nave cair em Marte direitinho. Então, vai falar com eles, fazer o contato com eles e pedir para eles fazerem. Tá bom. O sucesso do seu trabalho 1B depende deles fazerem o deles. E eles, para fazerem o deles, depende do meu. Você já botou o seu? Um exemplo... Agora é um negócio interessante. Quem vai fazer o primeiro se um depende do outro? O que é? Se o trabalho 1B é um analisar o trabalho do outro, na verdade, cada um tem que fazer o seu primeiro, depois analisar o do outro. São os dois trabalhos, não é isso? É um fazer a sua postagem e o segundo é a análise do trabalho do outro, é o comentário. Isso. Se não está claro aí, a gente reescreve. Aí aperta o SOS. Eu acho que muda rapidinho o texto, para ficar mais certo, entendeu? Mas o importante do recado é o seguinte... Eu faço a minha publicação e faço o comentário na publicação do colega. Então, na atividade 1B tem uma etapa que é minha e tem a etapa que é deles. Uhum. Se não ficou claro, não ficou legal, a gente pode até reescrever, mas o ponto nevrálgico aqui é o seguinte: não vai dar desculpa de que você não fez o seu porque eles não fizeram deles, porque vai todo mundo pro buraco. O sucesso da atividade, o reconhecimento da existência dela e da coisa estar valendo depende só de vocês. Então, quando a nave cair em Phobos, que é uma das luas de Marte, e todo mundo morrer, você vai morrer também. Então, acho bom você dar uma porrada no Paulo, no Misael e no Alex Sinaldo, para que eles façam a parte da nave deles, senão vai todo mundo morrer. E você não quer morrer. Então, você bota a galera para trabalhar. Senão, não é eles que vão morrer. A canoa não está afundando do lado deles. A canoa afunda do lado de todo mundo. É claro que se houver algum indisciplinado, algum que fugir, nós temos chama-se validação cruzada. Se um dos elementos sumir, desistir ou abandonar, nós temos um plano B que não deixa você afundar, entendeu? Entendeu? Entendi.
Só que só é acionado. É uma outra, vamos dizer assim, é mais uma pegada diferente também, até na forma do aprendizado, interessante, porque normalmente nos cursos, cada um faz o seu, e independente do outro, né? Nesse caso aqui, a gente está basicamente um amarrado ao outro aqui. Então Mas todo mundo tem que andar junto. Todos assinaram um contrato dizendo que desejam fazer, amam fazer isso. É a vida dele. Ué, não estou entendendo. Você prometeu casar com a mulher, disse que a vida dele é aquela mulher. E depois vai embora? Eu não estou entendendo essa história desse namoro. Então, veja, para ficar bem claro que o sucesso, é claro que se um fugir ou desistir, ele atrapalha o grupo, não é isso? Mas nós temos meios para compensar isso, tá bom? Nós temos meios para compensar isso. Você não vai ser prejudicado nisso. É que nem uma empresa, quando um dos profissionais da empresa não faz a parte dele, quando fica evidente, a empresa manda ele embora e bota outro, né? Só que na espaçonave indo para Marte, ou Marco, não dá para botar outro. O cara está dentro da espaçonave, tu tem que conviver harmonicamente com os outros astronautas. Vai para o C. Vai para o C. Atividade 1C. Instalação do aplicativo. Isso. Você deve fazer cópia de tela para provar que você botou. Certo. Eu como eu te falei, você passou aquela base que dá para rodar direto, né? E eu estou tentando ver se o pessoal da minha TI libera a instalação aqui. Uhum. Mas se liberar, eu tenho outro computador aqui. Esse aqui, como é o computador do trabalho, é o que eu fico direto, né? Ideal para mim já era instalar aqui, seria melhor para trabalhar nele, né? Mas acho que eles vão... Oi? Dá uma lida na primeira frase, com o material... Com o material fornecido nessa unidade, instalar o aplicativo Spider Project, versão acadêmica. Nota de rodapé 14. Dá para você ler a nota de rodapé 14? Atenção. Caso você domine de fato e com maestria outra ferramenta de apoio à modelagem de gestão de projetos e queira fazer a sua atividade nela, o decorrer dos resultados, ainda que possíveis, correm por conta única e excluída de sua parte. Temos condição de apoiá-lo no complemento do seu conhecimento, as ditas ferramentas, mas não temos compromisso de fazê-lo. E qualquer atraso ou limitação nas funcionalidades não será suficiente para justificar falhas na entrega das atividades. Ou seja, você pode usar um project. Mas aí ele não vai rodar o cálculo que depende, a base do planejamento líquido é justamente usar os recursos computacionais e o algoritmo e a inteligência artificial. O project não vai ter esse recurso. Nem se você programá-las no Excel, com VBA. Ah, tá. Você pode programar, desculpa, no Project. Você pode programar no Project com VBA. Certo. Só que eu não domino o VBA. Está escrito aí, se você domina. Agora, se você se meter, no bom sentido, se você se meter a fazer isso com Primavera... Não, mas eu quero justamente ver esse recurso funcionando no Spider. Essa é a ideia também. E aí você vai colecionar justificativas técnicas para levar para o seu cliente o seguinte: olha, para eu resolver esse problema eu tenho que usar isso aqui. Tecnicamente falando, é claro, né? Não é porque você vende isso, não. É porque você estudou e pode mostrar. Quando você vai numa empresa que botou o Project, implantou o Project, porque TI orientou e comprou, a pergunta deveria ser feita: quem é o cara de TI que avaliou e definiu esse programa? O nome dele é Eduardo Melo. Chama o Eduardo Melo aqui. Nós gastamos quase 1 milhão com isso. Cadê o estudo técnico de benchmarking, ou de avaliação, ou adequação, comparando 5 ferramentas de gestão
e te levou à conclusão que esse é o melhor. Não vale canetinha da Microsoft, não vale pastinha de evento, nem CD. Aí o Eduardo Melo vai ter que explicar para alguém como ele gastou quase 1 milhão para comprar o Project. Porque tem que ter um estudo. Tem que ter um estudo. Olha, eu peguei o Primavera e peguei o Project e nós concluímos que para nós o Project é o melhor. Pronto, tá bom, tá um estudo. Tá bem da cloroquina. Lá na empresa, por acaso, posso dizer que os nossos clientes usam Project, né? Por isso que a gente usa Project. A gente trabalha muito com a Vale, então a maioria dos clientes nossos são Vale, na Vale todo mundo usa Project. Quando eu trabalhava com Petrobras, era Primavera. Então a gente acaba se adaptando meio à realidade do cliente, né? Não, veja, um dos meus clientes usava Project. E no contrato pediu para nós usarmos o Project. Os resultados são entregues no Project. Então a gente fazia tudo no Spider e salvava com o Project. Veja, você tem um hospital. O hospital tem um corpo médico. Mas o hospital tem uma regra. Depois de cada cirurgia, você tem que fazer uma oração com toda a equipe médica de enfermagem. Ótimo. Eu uso toda a tecnologia de cirurgia, bisturi, o que for, e quando eu acabar eu faço uma oração. Não há problema. Mas eu não fiquei rezando, nem fiz uma operação espiritual. Eu usei de técnicas de medicina e depois, conforme a regra do hospital, eu usei a oração. Teve médicos na CPI que disseram, mandaram usar cloroquina, receitar cloroquina. E o médico disse, eu receitei. E disse, desculpa, eu entreguei o kit e disse, toma a vitamina e o zinco, não tome mais nada. Viu? Ele pegou o kit, deu para a pessoa e disse, exercendo a medicina que ele acha que está certa, só toma vitamina e só toma o zinco. Ele curou, digamos assim, o paciente, mesmo que o hospital tivesse mandado dar uma defumada. Defuma o paciente. O cara vai, defuma o paciente e depois dá o remédio. Qual é o problema? Então, você não pode, e eu já liguei com o Luiz Augusto Lopes, você não pode dizer que fez no Project porque o cliente usa Project. Você não pode usar o Open Planilha porque o cliente usa Open Planilha. Tu usa Excel e salva no BR Free. É um absurdo você falar isso. Não é você, o Marcos. Mas é um absurdo você falar que usou o Project porque o cliente usa Project. Não, você dá a César o que é de César. Mas não significa que você vai usar aquele negócio para você desenvolver o seu trabalho. Claro isso? É verdade, tem razão. É mais uma mudança de paradigma também. Acho que a gente cria realmente, hoje um termo muito usado, o tal do mindset, né? A gente define nosso mindset de uma maneira, que é a forma de pensar, né? E às vezes você fica engessado, né? Você olha aquela história, você olha. Eu lembro do filme lá do MIB, né? Com o Will Smith, onde estava todo mundo lá fazer a prova, né? Aí não tinha onde apoiar, ele foi lá, puxou a mesa para perto dele, porque ninguém disse que não podia puxar a mesa. Então, às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa fica tentando, tem aquele buraquinho que é redondo, a gente tenta passar a bola lá, fala, não precisa passar, contorna o negócio e faz. Acho que esse conceito, inclusive, do planejamento líquido, ele é bem abrangente mesmo, você passa a pensar as coisas de uma outra forma. Mas veja, você já percebeu que na sua casa todos os ângulos são retos? Olha para a parede, para o chão, para o teto, todos os ângulos da sua mesa e das cadeiras, da estante e da janela do Paulo Cabral são ângulos retos. Não sei, eu já andei olhando nisso. Será que esse é o melhor ângulo? Ou é o que dá mais arrumação? Eu não sei, de repente é o ângulo que dá mais arrumação. Na Grécia, os templos tinham ângulo reto.
Não, Tudo é era verdade. Rio Preto. E Verdade. Roma, que copiou os gregos, também. Aí você para e pergunta, cara, tem que ser ângulo reto? Aí o Paulo Cabral, sempre usei. Sim, tudo bem. Sabe? Então, já esgotamos o caderno de estudo. Se você achar que o texto não está bom, Paulo também, né? Se achar que o texto não está bom, está esquisito, tu copia e cola no e-mail. Olha, eu não sei não, mas isso aqui está esquisito. Aí eu recebo o e-mail, rapidinho eu releio, repenso, será? E atualizo e mando no grupo. Pode baixar a nova versão do guia de estudo. Porque estava uma porcaria, agora está melhor. Entendeu? Paulo, uma conversa com o Peter falou uma palavra, que eu já me esqueci qual é, que deu um outro significado no meu pensamento do planejamento líquido. Um nome maneiro, que eu esqueci qual foi o nome maneiro, já está no livro, já está em tudo. Você falou da estabilidade do cronograma. Eu parei para pensar, e realmente a palavra estabilidade faz sentido num monte de coisa. E aí vamos incorporar como divulgação estabilidade. Porque hoje as relações contratante-contratado ficam instáveis, porque devido à rigidez do planejamento do marco, que sequenciou sabendo das coisas que você... Nada pode mudar para o contratado porque dá prejuízo. Nada pode mudar para o contratante. Quer dizer, o contratante quer mudar porque melhora a vida dele. Então não há uma estabilidade do cronograma. E aí, Marco Barro, a linha de base vai para o espaço. A linha de base que o russo sempre defendeu que não serve para nada, faz muito sentido para mim. Só que só fez sentido para mim em 2012, com o SDPM. O problema, cara, é que eles já vivem isso desde 93. O Marcos, a linha de base. E a linha de base funciona, gente. A linha de base funciona hoje, uma boa. Ela funciona. Agora não pode mudar nada. Não pode mudar nada. Recurso, contrato, porque aí eu vou seguir a linha de base. Cara, olha, foi muito maneiro na Globo. A gente tinha 21 prédios para agendar coisas. E havia um agendamento, cara, era muito maneiro. O Cardoso que fazia isso. O agendamento saía e aí você tinha os marcos garantidos. Só que na semana seguinte, o que era para ter sido executado não foi, porque não deixaram. E aí o planejamento todo era feito mantendo os marcos. Não tinha linha de base, era ordem de trabalho, era ordem de serviço. Tem que fazer, não dá, eu fiquei planejado de ir na cozinha. Não, tu tem que trabalhar. Ia para a cozinha, mas agora tu não vai mais, agora tu vai para o quarto. É na mesma casa. Não, eu me programei para ir para a cozinha. Não tem esse papo, cara. Execução executa, planejamento planeja. Se você sai você está morando onde, Marco? Você mora onde? Em que cidade? Eu, Belo Horizonte. Se você tem um trabalho na Savassi, programado para amanhã, e de repente reagendam para o centro de Belo Horizonte, você acha que mata alguém? Repete a pergunta. Você tem um trabalho agendado para executar na Savassi. Certo. Aí o planejador fala, não, você vai semana que vem para o centro de Belo Horizonte. Isso mata o trabalhador? Isso mostra que eu não entendi a pergunta. Ô, Marcos, a sua câmera desligou. Oi? Tudo bem, mas não posso fazer muita coisa, não. Peraí. Eu perguntei para o Marcos se o cara está programado para trabalhar na Savassi, e na semana que vem ele é informado que ele não vai para a Savassi, vai para o centro de Belo Horizonte, isso mata o trabalhador?
dificulta alguma coisa? Mas qual era a situação anterior? Entendi o centro de Belo Horizonte. Qual era a situação anterior? Não entendi. Ele tinha programado trabalhar semana que vem na Savassi. Hoje, o planejamento mudou para o bem do projeto e vai trabalhar no centro de Belo Horizonte. Isso aí muda alguma coisa na vida do trabalhador? Muda. Inviabiliza ele de trabalhar? Não, inviabilizar não inviabiliza, mas dificulta, né? Um pouquinho, né? Exatamente. Agora, se fosse diferente, ele está programado para a semana que vem para Savassi. Só que nós reprogramamos e botamos ele em Goiânia. Isso é ruim? É ruim, né? Então, veja, quando você faz realocações fluidas, desde que seja na mesma cidade, no mesmo prédio, na mesma obra, no mesmo... A coisa é possível, né? Você não pode Sim. fazer fluidez de Rio de Janeiro para Salvador, Salvador para Belo Horizonte, Belo Horizonte para Goiânia. Não dá para fazer isso. Aí não é fluidez, é burrice. Entendeu? E nós estamos com um trabalho na Nova Zelândia que está rolando desse jeito. São 2 canteiros de obras diferentes. E nós estamos estudando se pode aplicar isso ou não sem causar um transtorno sócio-psicopata nos trabalhadores. Os canteiros são diferentes e são um pouco distantes um do outro. Não é impossível de ir, né? Bom, mas é isso aí. Nós já falamos sobre líquido, falamos do caderno de estudo, falamos do ângulo reto, do paradigma que você falou de mindset. Mindset é coisa de TI. O que mais seria agora? Os coaches estão usando muito essa palavra hoje em dia, mindset. Quem? Os coaches. Ah, sim. Ah, coach. Não posso falar isso, nós estamos gravando. Mas coach é uma atividade muito legal também, interessante para depois a gente discutir. Bom, Paulo, eu vou apanhar água enquanto você fala sobre... Você participou já de quê do líquido nessa história até agora? Natasha participou da construção do material, Misael participou da leitura do material. Você participou de alguma coisa do planejamento líquido? Não sei. Não, a minha primeira participação foi quando ele estava sendo elaborado, mas eu não atuei em nada, eu estava só de leitor mesmo. Eu falo isso, Marco, porque todo mundo se envolve em tudo. Eu envolvo todo mundo em tudo, todo mundo faz um monte de coisa e acaba que eu não lembro mais quem fez o quê ou quem participou. É um negócio interessante. Enquanto um proeminente professor se apresenta no LinkedIn com frequência, mostrou uma coisa nova no que diz respeito a planejamento de projetos, deixou claro que ele fez sozinho, vírgula. Se você quiser ver, eu te mostro em privado, particular. E me deu a impressão de que, não só para mim e para outros, ele queria então vender essa coisa nova que foi desenvolvida para você, se você quisesse. E essa coisa nova prometia uma coisa maneira no planejamento. Prometia, não promete? Uma coisa nova. Só que a solução passa pelo Project, óbvio, passa pelo Excel, óbvio, e passa por VBA, óbvio, e quem desenvolveu não é engenheiro, mas é de engenharia. E é interessante, porque por mais que eu procure envolver pessoas para não deixar eu falar besteira sozinho, alguns procuram desenvolver uma besteira sozinho. Então não tem feedback. É por isso que eu falo, todo mundo se mete e contribui e acaba participando. A Natasha, ela ajudou a ler e criticar o material, ela fez o curso como aluna e
critica demais a Natasha, né? E arruma muita coisa. O Misael leu o material, mas, como de repente o Paulo também leu, mas não participou como aluno. O Daniel Crisóstomo, ele participou do curso e viu várias coisas e pelo debate que ele colocou, trouxe novas ideias. Uma palavra que eu não consegui achar, que o Peter achou que eu já me esqueci, e a palavra que o Paulo traz dá uma forma bem mais razoável da coisa. Né? Então, acho que a produção e a validação cruzada só traz a ganhar para todo mundo. São 10h42, era para ser até 10h30. Então, eu vou perguntar para vocês se tem alguma pergunta, Marco. Não, acho que esse foi o primeiro contato. Também da minha parte, estou me ambientando ao sistema aqui. A coisa até interessante que você falou sobre a Natasha, né? Vou compartilhar uma coisa interessante aqui, quer ver? Você tinha eu tinha adquirido o livro com você em 2020, né? Não. Olha aqui o grupo. Você tinha um grupo aqui no Telegram, né? A última postagem foi em janeiro de 2021. Foi quando você fez uma alteração. Eu estava aqui, eu até falei, estou iniciando a leitura e parou. Eu acho que a gente acaba começando algumas coisas e largando pelo caminho, né? O importante é dar um sequenciamento mesmo. Acho que nesse conceito que você implantou de um tá dependendo do outro, é bom que se um fica para trás, o outro puxa, porque para ir para frente tem que todo mundo junto, né? Isso é bem interessante. Eu aprendi isso foi no grupo escoteiro, onde fizeram uma dinâmica lá de noite. Cara, eu xinguei muito, mas isso marcou minha vida, tá? Não mais fazer essa dinâmica, mas botar você para fazer. Eles amarraram os tornozelos de todos os meninos com sisal. E nós tínhamos que sair do ponto A e ir ao ponto B de noite, sem lanterna e só com uma bússola. Sem mapa. Mas não dá para andar com todo mundo amarrado no sisal, porque tem sempre um elemento mais fraco. Mas, bom, eu não quero lembrar dessa história, não. Mas eu vou encerrar a gravação para falar sobre outro assunto aqui, tá? Eu vou encerrar a gravação agora, porque aí a gente tem liberdade para trocar outras ideias.